Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso último webinar do GPRO, último webinar de 2021. E para a gente fechar com chave de ouro, a gente trouxe hoje a professora Rafaela Fonseca. Ela vai falar de um tema muito legal, que é a transformação ágil. Então, a gente vai falar um pouco sobre esse assunto, vamos debater algumas questões, algumas lições e aprendizados sobre isso. Antes da gente começar, eu queria passar a palavra para a professora Graziela Comini, nossa vice-coordenadora do GPRO, para ela dar as boas-vindas. Boa noite a todas e a todos. Para a gente é muito gratificante a gente, como a professora Ana Carolina falou, fechar com a professora Rafaela, né? A gente sabe de uma semana onde está todo mundo quase apagando as luzes, né? E a gente vai trazer muita luz aqui, né? Na discussão que a Rafaela vai trazer, que é um tema super importante, né? Dessa parte de liderança, né? E quando a gente fala de ágil, né? Então, acho que para a gente queria agradecer, em nome da Fundação, a sua presença e sua abertura aí de um espacinho na nossa agenda, para a gente poder estar dialogando aqui com todos que estão presentes. Eu vou compartilhar alguns slides aqui, vamos ver, para a gente... o tema de hoje é Liderando Transformações, Erros e Aprendizados de Organizações em Busca da Agilidade. Então, só pelo tema, a gente analisa a complexidade do assunto. E a palestrante vai ser a Rafa Fonseca, que ela é consultora de gestão e transformação, lá na K21. Antes da gente ir para a palestra, a professora Grazi vai falar um pouquinho da FIA, para quem não conhece. Isso, como vocês estão vendo, eu estou virtualmente na FIA, né, pelo meu fundo, reproduzido aqui no slide, né, e que estamos sonhando para que em 2022 a gente possa receber vocês, tomar um cafezinho, né, e que a gente possa ter a visita de vocês. Mas enquanto a gente não pode, a gente então, né, conta um pouco essa história, né, aqui de forma virtual. E aí eu queria passar um pouco essa cronologia, né, de como, para quem não conhece ainda a Fundação, eu sou professora associada da Universidade de São Paulo, e eu, junto com mais 70 colegas, né, a gente faz parte, a gente criou uma fundação desde a década de 80, na década de 80 nós não éramos em 70, era um grupo de 5 professores que viram como era importante a Universidade de São Paulo ter um braço para poder oferecer atividades de extensão e cursos, né, que fossem, né, que pudessem canalizar as nossas pesquisas, né? Então, esse foi um projeto bastante inovador na época, na década de 80, e que isso depois foi replicado por outros departamentos e outras unidades da Universidade de São Paulo. Esse nosso filhote começou a crescer, né? E a gente fica muito honrado de ver que já é uma mulher madura, né, com mais de 30 anos, 40 anos de existência, que a gente já está aqui desde o início da criação da FIA, e ela, então, como aqui o nosso timeline mostra, né, desde a década de 90, a Fundação ela foi pioneira na estruturação de MBAs, né? A gente teve o nosso primeiro MBA executivo em 93, e isso vai dando espaço para que diversos grupos de especialistas, né, montassem núcleos e também oferecessem cursos de especialização e cursos de extensão. Isso não foi diferente na discussão sobre gerenciamento de projeto, que foi estruturado pelo nosso diretor-presidente, do Roberto Esbraja, foi o fundador do núcleo de gestão de projeto, e ele, desde a década de 90, né, criou esse núcleo, na qual eu, assim, estou gratificada de poder exercer a vice-coordenação. Então, a gente vê aqui que as atividades do núcleo de gestão de projeto, né, seguem, né, como a própria estruturação da FIA, que, como eu comentei com vocês, ela já criou a sua independência da Universidade de São Paulo, ela tem a sua própria faculdade de graduação, que tem as melhores notas, né, todas as certificações todas as instâncias de educação, seja CAPES,
E a gente, então, oferece, né, a gente tem mais de 150 funcionários, temos diversos núcleos de pesquisa, e isso pode, né, ir criando várias possibilidades de MBAs temáticos, né, além do nosso executivo internacional, e no qual também temos o nosso, aí nesse guarda-chuva, o nosso MBA de gestão de projeto, né? Então, a gente tem um MBA de gestão de projeto, a gente criou cursos de formação e de especialização em gestão de projetos, né? Então, para a gente é um motivo de muito orgulho a gente já saber que está bastante maduro, né? Com professores, né? Como a professora Rafaela, que são especialistas, que conhecem muito como as coisas estão pulsando nas empresas, né? E podem, então, estar trocando e dialogando com os nossos alunos, né? Então, acho que a FIA, ela traz uma excelência técnica da Universidade de São Paulo e, ao mesmo tempo, ela tem essa musculatura prática dessa junção de especialistas no corpo docente. A gente tem todas as acreditações, né, que são oferecidas para instituições de ensino superior, né, desde a parte de nota máxima que a gente tem da nossa graduação, do nosso mestrado profissional, das acreditações internacionais dos nossos MBAs e também das certificações do PMI, né? Então, acho que aqui a gente a gente tem a oferecer para vocês, né, tudo que a gente vem estudando, pesquisando, né, e acontecendo na prática, e é isso que, então, a professora Ana Carolina vai mostrar para vocês como funciona o nosso núcleo, que somos em 11 pessoas, né, que está por trás dos bastidores, né, e a professora Ana Carolina é a nossa coordenadora pedagógica, né, de todas as nossas ações educacionais, além de ser a coordenadora adjunta do próprio núcleo de gestão de projetos. Carol. Obrigada, Grazi. Então, esse é mais um evento promovido pelo GPRO, em parceria com a FIA. Então, eu vou apresentar brevemente um pouquinho de cada um dos cursos, e no final da palestra, quem quiser aproveitar e continuar no aprendizado sobre o assunto, pode nos contatar, tá? Então, nós temos todo um portfólio integrado de cursos na área de gestão de projetos, desde cursos de extensão, de curta duração, até a nossa pós e MBA. Então, nós temos todos os cursos começando no primeiro semestre de 2022, tá? Cursos específicos de projetos, cursos voltados para a temática ágil e também para soft skills na área de projetos. Temos também cursos no formato EAD, assíncrono, em parceria com a UOL EdTech. Então, são cursos 100% online, gravados, tá? É um curso só de projetos, totalmente gravado. Temos também os cursos no formato EAD ao vivo, que é utilizando essa ferramenta, o Zoom. Então, você pode fazer um MBA, uma pós-graduação, um curso de extensão, estando em qualquer lugar do Brasil. Hoje, a nossa palestrante está na Bahia. Então, você que está na Bahia, que está no Nordeste, que está até em outro país, pode fazer uma pós-graduação qualidade FIA, estando fora de São Paulo, tá? No final da palestra, eu vou voltar e vou falar qual que vai ser o período para você fazer a sua inscrição. Nós estamos com algumas promoções, algumas condições especiais, então, após a palestra, eu vou voltar para esse assunto, tá? Então, fechando aqui, passando a palavra para a Rafa, ela vai falar sobre a liderando transformações, e nós sabemos que hoje as organizações elas estão passando por um processo de transformação, estão buscando agilidade, e com isso elas estão mudando as formas das pessoas se organizarem, se comunicarem, entregarem valor e também de aprenderem. Então, todo esse movimento de mudança, ele gera erros, gera transformações que às vezes são difíceis de serem conduzidas pelas empresas. Então, como que a gente pode lidar com isso de uma forma mais natural, de uma forma menos traumática? E é sobre isso que a Rafa vai falar. Rafa, seja muito bem-vinda. Tá conseguindo ouvir?
Estou por aqui. Muito obrigada. Boa Eu vou noite a deixar todos. você se apresentar formalmente, falar um pouquinho da sua trajetória e já conduzir o assunto, tá? Quem tiver alguma dúvida, pode colocar aqui no perguntas e respostas, que eu vou passando para a nossa palestrante, tá? Combinado, então. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui mais uma vez com todos vocês da FIA. É sempre um prazer estar por aqui, conversando, compartilhando conhecimento. E grande responsabilidade agora, né? Encerramento, final de ano, a galera já está apagando a luz, né? Última, como dizem, né? Dezembro é a sexta-feira do ano, então espero que a gente possa ter uma noite aqui muito leve, descontraída. Eu vou trazer algumas histórias, minhas histórias, né, de erros que eu já cometi, eu já vivenciei, eu já fiz parte, aprendizados que eu tenho e algumas dicas para vocês. Então, vou começar compartilhando minha tela aqui. Bom, gente, primeiramente, né, me apresentando aqui, meu nome é Rafaela Fonseca, eu sou agilista desde 2012, comecei a me aventurar nesse mundo da agilidade quando eu trabalhava já com consultoria nessa época e, na verdade, eu comecei assim, eu comecei desenvolvendo software, né, minha carreira, eu trabalhava como desenvolvedora, ali eu já comecei a viver alguns perrengues e ficava um pouco insatisfeita, um pouco frustrada com o desenvolvimento de software, às vezes eu construía algo que as pessoas não usavam ou não entendiam bem para que servia, e nesse momento eu comecei a transicionar para outras áreas. E aí eu comecei a falar, não, então, se eu estou construindo o software errado, provavelmente é porque quem está projetando esse software não está fazendo direito. E aí eu fui fazer análise de requisitos, engenharia de requisitos, definir como seriam os sistemas e tudo mais. Quando eu cheguei na engenharia de requisitos, eu comecei a ter uma outra frustração. A primeira é que o que eu especificava, os desenvolvedores não construíam, e a segunda é que o cliente nunca estava satisfeito. Então, eu fazia aquilo e comecei a ver, poxa, está faltando alguma coisa. E aí eu fui migrando dentro de toda essa cadeia produtiva. Eu falei, não, então agora eu vou ficar mais próximo do negócio, eu vou falar diretamente com os clientes. E eu comecei a olhar e falar assim, poxa, mas por que será que a informação que vem aqui do cliente, quando chega lá na ponta, quando as pessoas constroem o software, não está sendo a mesma coisa? E nesse mundo todo, eu falei, bom, preciso começar a olhar melhor os processos, como as pessoas interagem, como as pessoas se comunicam, e fui entrando um pouco mais numa vertente de entender o ponta a ponta, né? Desde que a gente entende uma necessidade de cliente até o momento em que aquilo se torna um produto ou um serviço que de fato é consumido e como é que a gente pode melhorar isso. E encontrei a agilidade nesse caminho, encontrei a agilidade como um meio de fazer essas informações fluírem melhor e a gente entregar melhores produtos. E comecei a trabalhar com consultoria também. E aí, quando eu comecei a trabalhar com consultoria, primeira coisa que eu pensei, né? Eu costumo dizer que desafio pequeno a gente não quer, né? Então, fui lá e falei, agilidade é legal, vou fazer no governo. O meu primeiro projeto de agilidade foi, vou colocar agilidade dentro de um contexto de governo, onde tinham licitações, editais, várias burocracias, digamos assim, no meio do processo, né? Várias regulamentações, e muita gente achava que nem era possível. Uma vez que isso começou a funcionar um pouquinho melhor, e a gente falou, poxa, faz sentido fazer no governo. Aí eu fui fazer mestrado, falei assim, vou fazer agilidade dentro da academia também. Naquela época, algumas pessoas achavam que eu era maluca. Não, como assim? Esse negócio de agilidade, esse povo que cola post-it na parede, isso aí é bobeira, não vai para lugar nenhum, não. E aí eu desenvolvi meu mestrado nisso também. Criei formas da gente conseguir, né, melhorar a gestão de projetos a partir de agilidade, de uma forma que fosse científica e que as pessoas conseguissem colocar em prática no dia a dia também, monitorar riscos, por exemplo. Bom, dado isso, né, em algum determinado momento da minha vida, eu fui me aprofundando na parte de negócios, de criação de produtos. E depois disso eu encontrei a K21 hoje, né? Grande parte da minha energia é dedicada aos projetos da K21 e a clientes de consultoria que a gente tem lá. E nesse meio caminho também encontrei novas práticas de gestão, por isso sou muito entusiasta, né, do Management 3.0, da gestão 3.0. Encontrei OKRs como uma ferramenta para a gente gerir melhor os resultados dentro das organizações e fui entendendo que as organizações, elas não podem olhar
para um determinado aspecto de forma isolada. Ah, eu vou melhorar como essa equipe aqui desenvolve software. Isso vai ser bom no curto prazo, mas se no longo prazo eu não estou olhando para a organização como um todo, eu não estou olhando para outras equipes, eu não estou olhando para a nossa cultura, eu não estou olhando para a forma como as pessoas interagem, provavelmente aquela mudança, ou ela não vai se expandir, ou ela vai estar fadada ao fracasso daqui a um tempo. Porque a organização, ela é enorme, né? Então, se eu tenho um time que está funcionando bem, que está trazendo agilidade, mas esse time não começa a expandir aquilo para os outros locais, em algum momento a organização e a cultura que já está em prática vai engolir aquele time de novo, né? E por isso eu entrei nessa vertente de transformar organizações, de como as organizações se transformam para que elas tenham os resultados que a agilidade traz para a gente de uma forma robusta, de uma forma sistêmica. E aí encontrei, né, diversos clientes desde que comecei essa jornada, pratiquei isso em vários contextos diferentes e hoje vou contar um pouquinho para vocês, né, de como foi isso até aqui. Primeira coisa, né, por que mudar? Quando a gente fala de transformação, a gente fala que as organizações estão querendo mudar. E elas estão querendo essa mudança por algum motivo. Mudar simplesmente porque alguém acha legal, geralmente não é o que acontece. Existe uma necessidade maior, existe uma raiz, né, por trás desse desejo, dessa vontade, ou mesmo de uma necessidade. Muitas vezes a mudança, ela não é um desejo, um objetivo que surgiu do nada, ela é uma necessidade de sobrevivência. E ela se torna uma necessidade de sobrevivência porque hoje tem diversas organizações, né? Se a gente começar a pensar assim, em organizações que são referência, organizações que colocam produtos ou serviços no mercado, que as pessoas se apaixonam, são organizações que são tidas como aquelas organizações que têm muito sucesso. Essas organizações, elas têm uma característica ou algum conjunto de características que faz com que elas sejam diferentes de outras, né? E muitas delas saem na frente. Então, quando a gente fala de grandes organizações como a Amazon, como a Netflix, como a Apple ou a Tesla, né? Cada uma dentro de um contexto diferente, dentro de um segmento diferente, um tipo diferente de produto ou serviço que entrega. A Tesla falando de carros, mas ao mesmo tempo falando de levar o homem a Marte, né? A Amazon estando presente em todos os lugares, né? Com a sua entrega, com as suas vendas, e que uma vez foi encarada aqui no Brasil como uma lojinha de livro, né? Primeira vez que a Amazon chegou no Brasil, ela era uma lojinha de livros, né? E hoje ela entrega qualquer coisa que você possa imaginar, você consegue acessar. Curiosamente, eu moro num lugar onde os Correios ainda não chegam, mas a Amazon chega, vocês acreditam? Então, assim, quando eu peço alguma coisa que é uma entrega via correio, eu tenho que ir até o correio, que fica a uns 10, 12, dependendo do correio, às vezes 20 quilômetros da minha casa. Mas a Amazon está na porta todo dia entregando alguma coisa, se eu precisar comprar, né? Então, a gente vê essas organizações se reinventando e chegando a lugares que outras não chegam, né? E isso acontece muito pela capacidade que elas têm de inovar, de criar novas soluções, de identificar necessidades de mercado, identificar necessidades dos clientes e transformar isso em um produto em um curto espaço de tempo, onde elas conseguem entregar valor, né, algum valor, aprender com aquilo e iterar cada vez mais, gerando um ciclo, né, de evolução. E eu gosto muito dessa frase que o General McChrystal fala, né, no livro Team of Teams, que ele diz o seguinte: as grandes inovações e descobertas, elas não foram realizadas por inventores solitários ou pela resolução de problemas em um estilo top-down de comando e controle. Quando a gente olha para essas inovações, quando a gente olha para as grandes descobertas e para a evolução que essas organizações fazem hoje, elas não fazem isso sozinhas. Não é uma pessoa que vai lá e executa tudo. Então, no fim das contas, a gente precisa melhorar a capacidade que a gente tem de resolver problemas de uma forma colaborativa, de uma forma criativa e de forma que eu consiga experimentar cedo e aprender com o que eu consegui experimentar para que eu gere essa evolução constante. Se a gente olha, né, para todas essas empresas, eu trouxe aqui 4 exemplos, mas a gente pode pensar em várias outras, né? Vocês podem ir pensando aí, quais são as empresas que têm essa referência de sucesso para vocês?
né? Se quiserem até irem já pensando, anotando aí, e vão verificando o que tem nessas empresas que faz com que elas sejam de tanto sucesso. E refletindo um pouco sobre isso, a gente pode pensar primeiro, né? Elas conseguem resolver problemas reais dos clientes. Elas estão primeiro entendendo como é que o cliente se comporta, o que o cliente precisa. E a partir da necessidade do cliente, elas orientam a sua operação, né? Elas não vão lá, inventam uma coisa e tentam fazer com que o cliente consuma. E sim, entendem qual é a oportunidade que existe ali, para que a partir disso elas possam evoluir. Um outro ponto é que elas são atrativas para os colaboradores, né? A gente vive um momento onde o mercado, todo mundo sempre falando, o mercado está aquecido, o mercado está aquecido, o mercado está aquecido. Se a gente olhar para a quantidade de vagas que foram abertas, por exemplo, né, nos últimos tempos, a gente vê o quanto tem mais vaga, muitas vezes, do que pessoas, né? No sentido de a gente precisa, e aí eu fico muito feliz de estar aqui num evento, né, de uma comunidade que se dedica a trazer educação para as pessoas, porque a gente precisa cada vez mais capacitar as pessoas para que elas consigam, de fato, acessar tantas vagas que a gente tem pelo mercado, né? E as pessoas, elas começam a valorizar, né, nesse mundo de hoje, ambientes de trabalho onde elas possam se expressar melhor, onde elas tenham autonomia para construir, onde elas consigam buscar um propósito maior, né? E aí existe um assunto que eu também sou super fã, e se vocês quiserem já aprofundar o conteúdo, né, que é a motivação 3.0. Tem um livro do Daniel Pink com esse nome, e o Daniel Pink fala de propósito, autonomia e excelência, ou seja, as pessoas, elas querem se conectar com algo que é útil para a sociedade. Eu quero que o meu trabalho seja útil para a sociedade. Isso é conseguir ter um senso de propósito. Além disso, eu preciso ter autonomia, eu tenho que ter acessos, eu tenho que ter informação, eu tenho que ter capacitação para poder executar o meu trabalho da melhor forma possível. E, por fim, eu preciso buscar a excelência, que é, eu vou fazer aquilo cada vez melhor, eu vou ser cada vez melhor no trabalho que eu realizo. Isso é o que as pessoas estão buscando, ambientes onde elas consigam se desenvolver nesses 3 aspectos. Então, as empresas que ficam para trás e deixam de ser atrativas para os colaboradores, elas começam a perder os seus principais talentos para outras empresas que estão olhando para isso, né? Uma coisa que muitas vezes ao falar com lideranças, né, acontece é que a gente começa a trazer esses exemplos, né, a Tesla, a Netflix, e muitas vezes alguns líderes olham para mim e falam assim, Rafa, mas você está me trazendo um exemplo muito disruptivo. Assim, mas quem disse que você não está competindo pelos talentos com a Netflix? Quem disse que as pessoas não deixam de vir trabalhar na sua empresa porque elas podem ter uma vaga na Netflix? Ou em empresas que estão fazendo as mesmas coisas, né, seguindo caminhos parecidos com o que a Netflix está trazendo, né? Então, a gente precisa se inspirar nessas empresas que muitas vezes a gente considera disruptiva ou distante da gente, porque o mundo está mudando. E quanto mais distante a gente ficar dessa mudança, mais para trás a gente vai ficar. Então, a gente precisa ter essas empresas como inspiração, principalmente para que as pessoas olhem para a nossa organização e queiram ficar aqui, e acreditem naquilo que a gente está fazendo, né? No livro A Quinta Disciplina, também, do Peter Senge, ele fala que as pessoas, quando elas estão engajadas, quando elas estão motivadas, quando elas acreditam naquilo que a empresa propõe para elas, elas são capazes de superar desafios mais facilmente. Elas são capazes de aceitar fracassos e aprender com esses fracassos e transformar aquilo numa melhoria. Agora, quando elas não têm essa conexão, é o momento onde elas desengajam, elas deixam para lá, elas não querem mais saber do que está acontecendo. E isso, no final das contas, gera menos resultado para todo mundo, né? Gera menos resultado para a empresa, gera menos resultado para essas pessoas, gera menos impacto. Então, por isso é tão importante a gente ter esse olhar para o que de fato atrai os colaboradores. E um outro ponto importante aqui, gente, que eu já vi bastante ser confundido, principalmente em movimentos de transformação, então, gente, nossa, já que a gente tem que ser atrativo para os colaboradores, vamos fazer o seguinte, vamos comprar uma sinuca? Aí a gente coloca lá no andar do cafezinho a sinuca, a gente troca a cor das cadeiras, a gente vai fazer um andar colorido. Mas, gente, se a gente mudar isso, a gente está mudando um aspecto físico,
e a gente não está mudando a nossa cultura, a gente não está fornecendo um ambiente de trabalho mais saudável. Então, eu trago propositalmente essa foto porque não é uma foto de todo mundo feliz jogando sinuca, é uma foto de duas pessoas trabalhando, conseguindo colaborar. É isso que as pessoas querem, elas querem dar resultado. É isso que vem primeiro. Se a gente quiser transformar o nosso ambiente num ambiente mais divertido ou num ambiente mais descontraído, não é um problema. E isso pode super refletir a cara da empresa, pode refletir um ambiente de maior descompressão, um momento para as pessoas, né, se desligarem do trabalho e também se reenergizarem, que é importante. Agora, se elas fizerem isso e quando elas voltam, está cheio de top-down, comando e controle, microgerenciamento, elas não estão satisfeitas com o que estão produzindo, gente, não há sinuca que vá fazer as pessoas ficarem, né? Elas em algum momento vão nos deixar. Além disso, essas empresas elas têm uma facilidade muito grande de mudança de rota. E isso é essencial para quando a gente fala de um mundo que é tão dinâmico que eu nem sei qual é o problema do cliente que eu tenho que resolver amanhã. Eu vou descobrir ainda qual é a necessidade, qual é o problema que eu preciso resolver. E uma vez que eu descubro, eu não faço a mínima ideia de como eu vou resolver. Eu sei qual é o problema agora. Ótimo. Como é que eu vou resolver? Eu preciso experimentar, eu preciso criar, né? Problemas que exigem soluções criativas fazem com que seja necessário as pessoas conseguirem mudar de rota de uma forma mais fácil, de uma forma mais fluida. E quando a gente cria estruturas dentro das nossas organizações que visam manter a maior estabilidade possível, a gente está dizendo que a gente não pode mudar de rota. Então, quando as organizações começam a se motivar para trazer agilidade, para mudar a forma de pensar, elas estão questionando muitas estruturas que foram criadas para manter o status quo e trazendo novas formas de encarar o trabalho, encarar a interação das pessoas, para que a gente, de fato, consiga mudar de rota sempre que necessário. E estamos vivendo até agora, né, um momento que fez com que praticamente todas as empresas do mundo tivessem que se adaptar, tivessem que mudar de rota rapidamente, que foi a pandemia do Covid-19. Quando a pandemia começou, muitas organizações precisaram rever completamente a forma como operavam. Muita gente nem fazia aula online. O webinar era coisa que, uma vez ou outra, né? O Zoom, provavelmente, a ferramenta do Zoom que a gente está usando aqui, né? Eles nem imaginavam a quantidade de features que eles iam ter que alterar, lançar, relançar, né? Antigamente, eu já usava um pouquinho do Zoom antes, sei lá, eles lançavam o quê? Uma atualização a cada 15 dias. Agora, se bobear, eles lançam atualização todo dia. Tem dia que aparece uma atualização num dia, no outro tem já uma novidade. Porque tudo mudou, né? As coisas precisaram se reinventar. Todas as pessoas precisaram se reinventar. E não só as organizações, né? Quem está aí em casa, por exemplo, tem que planejar o almoço das crianças, vai para a escola, volta, aula online, ou não tem aula online hoje, e aquele evento que tem que resolver a reunião de pais e não sei o que, mais o meu trabalho, como é que esses horários começaram a se misturar, as coisas que a gente faz começou a ser muito diferente, a infraestrutura, né? Muita gente não tinha um computador dentro de casa antes da pandemia direito para poder trabalhar. Agora está todo mundo quase profissional, né? Tem o ring light, tem o monitor, tem o notebook, começou a mudar a forma como a gente tem, né? A gente separa escritórios, né? Ou espaços dentro da nossa casa que a gente faz de escritórios e que antes nem era algo pensado, né? Muitas vezes o home office era um benefício, né? Nossa, aqui você pode fazer home office. Agora é mais que a obrigação ter home office, né, na organização. Então, muita coisa mudou. E a pandemia ela é um exemplo drástico que moveu o mundo todo, mas se a gente fizer um zoom in, né, e começar a olhar para o quanto as coisas mudam no nosso mercado, quantas coisas mudam no contexto dos seus clientes, qual é a necessidade que muda, né? E isso é tão dinâmico, gente. E, de novo, né, a gente se inspira nessas outras empresas, porque o que afeta a decisão dos clientes
não é só o que você faz ou o que o seu concorrente faz. É o que uma outra empresa que não tem nada a ver com o que você faz pode ter colocado em prática. Por exemplo, rede de academia. Se você já frequentou uma rede de academia, ou se você já trabalha numa rede de academia, você vai pensar comigo aqui agora o seguinte. Se eu trabalho numa rede de academia, eu posso considerar que a rede concorrente é a minha maior preocupação, né? Vamos supor, eu trabalho na Smart Fit e tem, sei lá, Run Fitness, que é concorrente nossa, e eu vou olhar. Tem a Blue, que é concorrente, eu vou olhar. Mas, gente, as pessoas deixam de usar a academia para assistir Netflix. Elas deixam de ir, elas ficam insatisfeitas com os resultados porque elas estão pedindo iFood todo dia. E se a gente não aprende com isso, e aí tem um exemplo fantástico para mim, que foi o dia que eu cheguei na Smart Fit e eu olhei para o balcão e tinham vários panfletinhos no balcão, e eu fui ver o que era. E eram panfletos de desconto para você comprar hambúrguer. Gente, olha só o quanto eles aprenderam. Eles pegaram e falaram assim, as pessoas vão comer hambúrguer de qualquer jeito. E se elas comerem um hambúrguer e não vierem para a academia, elas vão ficar com a saúde pior e vão ficar insatisfeitas, porque não estão atingindo seus objetivos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai incentivar elas a primeiro vir na academia para depois comer o hambúrguer. Porque aí você vem, faz o seu exercício físico, depois você vai, come um hambúrguer. Não come todo dia, dá uma equilibrada, e tinha outras dicas, enfim. Depois eles começaram a fazer parceria com o nutricionista, porque aí o nutricionista podia dizer, né, olha, então, hambúrguer todo dia talvez não seja uma boa ideia. Então, eles foram ampliando a visão deles para uma definição que eu gosto muito, que é do David Rogers, que é, o meu concorrente é quem compete pelo tempo e pelo dinheiro dos meus consumidores. Se o meu consumidor está passando a gastar dinheiro com o iFood, ao invés de vir aqui, o iFood é meu concorrente. Se o meu consumidor está dedicando o tempo dele à Netflix, ao invés de vir aqui, a Netflix vai ser meu concorrente. E isso amplia a nossa visão para entender o quanto, às vezes, a mudança de rota é necessária e a gente nem percebe, a gente nem imagina que isso precisa ser feito. E, por fim, né, continuando aqui nesse aspecto e fechando esse aspecto do que essas empresas, né, que a gente se inspira têm em comum, elas criam produtos e serviços de qualidade. Não basta eu identificar uma necessidade do cliente e eu entregar para ele um negócio que não para de pé, que vai funcionar a primeira vez, depois vai quebrar, que não vai resolver em sua completude aquela necessidade que eu me propus a resolver, ou que não vai ser durável para ele, que não vai deixá-lo satisfeito com a forma como eu resolvi. É claro, gente, que se a gente tentar construir o produto ou serviço perfeito, não, eu só vou entregar para o cliente quando estiver maravilhoso e perfeito. Não vai funcionar. Porque a gente vai demorar tanto tempo construindo, e aí a gente volta para vários outros problemas da criação e desenvolvimento de produtos, né, que a gente já viveu, a gente vai passar tanto tempo construindo que quando eu conseguir entregar, ou alguém já resolveu de outra forma, ou o cliente nem está mais preocupado com esse problema. E aí um outro exemplo, uma coisa que vocês podem aí já refletir é, você já teve que criar alguma coisa, não precisa ser um produto, pode ser o relatório que você criou dentro do seu trabalho lá, porque alguém pediu. Você já teve que criar algo que demorou tanto, levou tanto esforço, e na hora que você terminou, ninguém utilizou? Dá uma raiva, não dá? Nossa, toda vez que eu conto, que eu falo disso, eu já começo a lembrar das coisas que eu criei que ninguém usou, já vai subindo aquela raiva, assim. Então, gente, é um desperdício se a gente tentar criar a coisa mais perfeita do mundo. Mas aí, trazendo um outro exemplo já para o nosso mercado aqui. Há mais ou menos acho que foram 6 anos atrás, o Nubank lançou um cartão de crédito. Mas é um cartão de crédito, não tem débito? Não, não tem. Mas é um cartão de crédito, não tem conta corrente? Não, não tem. Mas eu posso ter a bandeira? Não, não pode. É só uma bandeira, é só um cartão de crédito, é só um tipo. E muita gente naquela época ficou assim, mas para quê que eu vou ter um negócio que é só um cartão de crédito? Os grandes bancos estavam lá, gente, olha que bonitinho.
essa galera chegando aí, fazendo um cartãozinho, achando que vai dar problema para a gente? Não vai. Porque eles estavam vivendo um cenário onde, não, a gente aqui, nós somos os transatlânticos aqui no mar, né? A gente já está bem estabelecido. E aí, o Nubank, nesse único cartãozinho, ele resolveu duas coisas. A primeira coisa que ele resolveu foi a tal da anuidade, que ninguém queria pagar, mas não tinha jeito. Tinha que pagar, você sai de um banco, vai para outro, tem anuidade do mesmo jeito. Então, estava todo mundo insatisfeito com aquilo, mas como era o status quo, as pessoas estavam, de certa forma, conformadas. E aí ele chegou e falou, não, aqui não tem anuidade. Isso já começou a chamar a atenção. A segunda coisa que ele resolveu foi relacionamento com o cliente. Você ter o seu problema resolvido, você ser bem atendido, né, você ter alguém que consegue falar a mesma língua que o consumidor, você não precisar ficar 2 horas no telefone quando você tem um problema com o seu cartão de crédito, passou a ser algo muito diferente. E aí, depois que eles entenderam, olha, as pessoas têm interesse em não pagar taxa, as pessoas têm interesse em ter um atendimento de qualidade. Agora a gente lança uma conta, agora a gente lança um débito, agora a gente lança uma outra funcionalidade. Hoje em dia, inclusive, tem funcionalidades deles que ainda não tem. E eu viro e mexo, né? Pessoa que é de produto, o produto nunca sai de você, então você fica testando o produto dos outros, né? Semana passada eu estava mandando mensagem para o atendimento do Nubank, né? Oi, gente, quando é que vai ter a funcionalidade de débito automático? Aí eles já me mandaram assim, a gente está desenvolvendo, mas olha, ainda não chegou para todos os clientes. Se você quiser, a gente te avisa quando chegar. Foi um atendimento ótimo, eu entendi. Falei, olha, ok, não tem ainda, tudo bem. Não tem para mim, né? Você pode ter para outras pessoas já. E eles vão fazendo essa forma evolutiva ao longo do tempo. E eu fiquei tranquila, por quê? Porque eu fui cliente deles lá quando era só um cartão de crédito. E pouco tempo depois já tinha conta. Pouco tempo depois já tinha o débito. Pouco tempo depois já tinha. Então, eu já estou acostumada a entender que, ok, não tem agora, mas daqui a pouco vai ter. E eles estão acostumados a entender, gente, a nossa prioridade não é fazer tudo perfeito para todo mundo de uma vez só, né? Eles estão constantemente priorizando e assim entregando as coisas com qualidade. E não, gente, eu não sou patrocinada pelo Nubank, mas se tiver alguém do Nubank aí que queira me patrocinar, fica à vontade, tá? Vocês estão assistindo, a gente conversa depois. Mas é só um caso mesmo, né, de um dos produtos que eu utilizo, que eu vejo essa melhoria, eu vejo essa evolução. Mas, bom, gente, vamos lá agora falar, então, de como a gente coloca isso na prática, tá? Na K21, a gente mapeou que a agilidade, ela permeia 4 domínios de conhecimento. E dentro desses 4 domínios, existem alguns assuntos específicos. E esses 4 domínios da agilidade são domínios muito importantes para a gente ter em mente sempre que a gente está fazendo uma transformação na nossa organização. Então, o primeiro domínio é o domínio de negócio, é o domínio que foca na eficácia. Eu estou construindo a coisa certa? Eu estou entregando o serviço certo? Eu estou, de fato, atingindo essa necessidade no meu consumidor? E aqui a gente vai olhar para como a gente faz retorno sobre investimento, qual é a nossa priorização, o que a gente entrega, quais são nossas estimativas, os nossos produtos. Mas não adianta eu construir o melhor produto do universo, né? O produto que, não o melhor, mas o produto que atende exatamente aquela necessidade. E esse produto, ele não se sustenta a longo prazo, porque, por exemplo, eu não estou olhando para um domínio de organização, que é o domínio que vai ver a minha eficiência. Eu estou fazendo da melhor forma possível? Então, uma coisa é eu validar, eu entender a necessidade do cliente, a outra é eu conseguir me organizar para entregar aquilo de uma forma que seja saudável. Então, aqui no domínio organizacional, a gente vai olhar para os nossos processos, reuniões, papéis, estruturas físicas, o fluxo de trabalho como um todo, como as equipes se organizam, essa distribuição. E aqui, gente, já percebam um erro muito comum. As pessoas às vezes acham que transformação é ferramenta. E aí, vamos todo mundo usar Scrum agora, e pronto, está resolvido. Todos os nossos problemas acabaram porque todo mundo usa Scrum. Não caiam nessa.
Porque se a gente olhar só para o domínio organizacional e pegar só as ferramentas que vão dizer como os nossos processos funcionam, a gente pode cair na armadilha de otimizar, e eu já ouvi isso de um cliente uma vez, foi fantástico, quando eu cheguei para ajudar eles, eu perguntei, né, primeiro dia, assim, kickoff do projeto e tal, eu falei, gente, eu queria entender por que vocês contrataram a gente? E aí a frase que veio, que já direcionou todo o trabalho a seguir foi, a gente se tornou muito bom de entregar coisa ruim. Porque eles conseguiam construir produtos, eles tinham uma eficiência muito boa na construção, mas no final, a gente olhou para um portfólio de produtos, tinha 200 produtos. Dos 200, 3 eram os únicos que seguravam a receita da companhia inteira. Todo o resto era lixo que eles não conseguiam tirar de lá mais. Porque eles iam construindo, não, vamos fazer o próximo, vamos fazer o próximo, vamos fazer o próximo. E no final das contas ficavam com o portfólio todo poluído por coisas que não funcionavam, que não tinham eficácia, tá? Além disso, a gente já falou mais cedo o quanto é importante a gente ter as pessoas, né, engajadas, motivadas, fazendo um bom trabalho, tendo um ambiente saudável para se desenvolver. E por isso a gente tem um domínio de cultura que vai cuidar do nosso ecossistema como um todo. E aqui a gente vai olhar para o quanto a gente está desenvolvendo a nossa liderança, a motivação das pessoas, a autonomia, o quanto a gente tem uma capacidade de melhorar continuamente, adaptar as mudanças, né? E trazer esse desenvolvimento de forma que a gente tenha interdisciplinariedade, pessoas de diferentes expertises trabalhando em conjunto para criar coisas que solucionam esses problemas. Se a gente não olhar para um domínio cultural, a gente pode cair na armadilha daquela empresa que é fantástica em termos de resultado, mas todo mundo está lá em burnout, todo mundo está lá muito estressado, as pessoas não conseguem ficar por muito tempo, o turnover começa a aumentar e, no fim das contas, né, depois de um tempo, essa empresa também perde os seus talentos e não consegue manter, por exemplo, o mesmo patamar de resultados, de eficiência, de qualidade que tinha antes. E como eu falei, por último ali, a gente ainda tem um domínio técnico, que é o domínio de o quanto a gente tem capacidade técnica de entregar aquilo que a gente se propõe a entregar. É aqui que a gente olha para a qualidade dos nossos produtos, para o quanto a gente está gerando automação, aqueles processos que são repetitivos. A gente não está colocando pessoas para fazerem processos repetitivos, a gente está colocando automação, dedicando, né, a capacidade das nossas máquinas e computadores façam isso, para que as pessoas consigam, de fato, trabalhar naquilo que é criativo, que é resolução de problema, né? E aqui a gente tem padrões e qualidades, boas práticas que a gente vai utilizar para replicar ao longo do tempo. Outra coisa que é importante, gente, o quanto a gente tem de padrões, de boas práticas, de processos, né, dentro desse domínio que visa a nossa excelência, a nossa maestria, não pode ser um empecilho para que a gente tracione a nossa adaptação. Por exemplo, eu trabalhei numa organização antes em que a gente só podia fazer entrega, né, era um produto digital, era um deploy, eu só podia fazer entrega do produto uma vez por semana. E, na época, para muitas organizações isso era fantástico. Nossa, eu consigo fazer essa entrega uma vez por semana. Só para dizer para vocês, a Amazon faz isso a cada 11 segundos. Então, imagina quantas vezes eles já colocaram em produção enquanto eu estou aqui falando. Mas a gente olhava e falava, uma semana é ótimo. Porém, não só, eu tinha só essa janela de uma semana, então imagina a agonia. Era terça-feira era o dia, eu lembro até hoje. Toda terça-feira a gente colocava coisa em produção. Imaginem a agonia de quem achava um problema na quarta e tinha que esperar até a terça-feira seguinte para ser corrigido. Além disso, nas terças-feiras, era um momento que todo mundo parava, tirava suas orações, acendia umas velas, assim, para tudo dar certo, e as pessoas paravam de trabalhar, porque se eu colocasse alguma coisa nova, era um risco de dar errado, então é melhor nem mexer. Olha o tamanho da disfunção de fazer uma coisa dessa, gente. Então, a gente tem que criar estruturas, né, no nosso domínio técnico, que sejam flexíveis, que sejam evolutivas, e não estruturas que sejam rígidas e façam com que as pessoas engessem a forma como elas trabalham. E quando eu falo de técnico aqui, não estou querendo dizer só TI, tá? Trouxe um exemplo porque minha vida, né, veio de tecnologia, mas a gente pode olhar para indústrias, a gente pode olhar para, por exemplo, recursos humanos.
Quantos processos a gente pode ter dentro de recursos humanos que, às vezes, o processo piora mais do que ajuda? Jurídico. A gente já viu isso, ó, de novo, de novo, de novo. E muitas vezes os processos, eles tornam não só as evoluções mais difíceis, mas eles também inserem, e aí eu vou dar um outro exemplo para vocês, a falta de segurança que a gente acha que o processo deveria mitigar. Eu tenho um grande amigo meu, que ele é diretor de tecnologia, e a gente trabalhou junto durante um tempo, e uma vez eu descobri que ele tinha uma rotina, que era a seguinte: muita coisa passava pela aprovação dele. Então, ele separava um slot de 2, 3 horas por semana só para assinar papel. Primeiro, a gente já pensa, né? 2, 3 horas de um diretor. Quanto custa isso? Só para assinar papel. E aí ele se escondia, porque ninguém podia interromper ele. E um dia eu peguei ele assinando os papéis, né? E era assim, passava, assinava, passava, assinava, passava, assinava. Gente, a pessoa tem que assinar e aprovar tanta coisa que, vamos ser sinceros, quando você está lá, depois de 1h30 assinando aprovações, você está conseguindo ler com qualidade aquilo que você está aprovando? Você está tendo o mesmo carinho para uma compra, por exemplo, de R$ 2.000 que você está tendo para uma compra de 2 milhões? Às vezes, gente, a compra de 2 milhões passa assim, ó, sem ninguém nem ver. Porque a pessoa está tão imersa na quantidade de coisas que ela tem que olhar, que o que a gente achava que era segurança, não, se eu colocar a aprovação de um diretor, vai estar seguro. Na verdade, somos todos humanos. E provavelmente, se essa pessoa tem que aprovar muita coisa, alguma coisa vai passar desapercebida. Então, é bom a gente sempre pensar em processos que habilitam a nossa colaboração, que habilitam a nossa evolução, e não em processos ou ferramentas ou padrões que vão fazer com que aquilo se torne mais moroso. Eu sei que existem várias formas onde a gente tem que ter uma segurança mínima, ou muitas vezes a gente tem uma restrição pela legislação. Nesses casos específicos, sim, sigam o que é necessário seguir, mas cuidado com os mitos também. Lembra que eu comecei a usar agilidade no governo e eu achei vários mitos. As pessoas colocaram vários, não, isso aqui tem que fazer toda essa documentação, porque senão vai dar problema no edital. Aí eu ia lá ler como é que estava a legislação em relação a isso, não tinha nada falando. Então, muitas vezes a gente cria mais empecilhos, mais barreiras do que realmente existem, tá? Quando a gente para analisar, e aí, por exemplo, uma outra coisa, né? O TCU. O TCU, quando vai fazer uma auditoria, ele permite 10% de não conformidade. Sabe por quê? Porque ele entende que para ter inovação precisa ter não conformidade. As pessoas usam isso? Não, vocês estão certos, vocês estão pensando que não. Elas deixam esses 10% como se fosse a gordurinha, se der um problema. Sabe? Ah, não, vou deixar, né? Porque vai que tá errado. Mas a ideia, né, o incentivo por trás é para que a gente possa inovar. Ana, como é que eu estou de tempo aí, só para eu saber? Temos mais uns minutinhos, 5 minutinhos. Ah, então tá bom. Eu vou e aí a gente abre para perguntas. Perfeito. Então, gente, bom, já vou seguindo aqui para encerrar, alguns pontos importantes para a gente trazer a partir disso. Como é que eu vou viabilizar uma transformação? Primeiro passo, quando a gente fala desses 4 domínios, olhe para os 4. Não tente puxar um único domínio, né, e esquecer dos outros, porque eles se equilibram. Então, se a gente não olha para os 4 e tenta evoluir, né, de uma forma uniforme nesses 4 domínios, a gente cai em alguns dos riscos que eu já falei. Então, é sempre importante a gente buscar esse equilíbrio, tá? Esse é um primeiro passo. Um outro passo é a gente orientar as transformações por resultados, porque dinheiro não é infinito e transformações custam dinheiro. A gente está mudando a forma como a gente atua, a gente está mudando a nossa organização, a gente está mudando a nossa cultura, e a gente precisa ter clareza de qual é o resultado que eu quero impactar. O que eu quero gerar a partir dessa transformação, a partir desse movimento de mudança, né? Muitas vezes eu gosto de falar mais do movimento de mudança, porque transformação é uma coisa praticamente eterna. A gente está sempre em transformação, as empresas sempre vão precisar se transformar e evoluir. Mas existem movimentos de mudança. Qual é o movimento de mudança que você está fazendo agora? E por quê? E qual é o resultado que você quer gerar a partir disso? E oriente esses resultados por uma perspectiva do cliente.
E não só por um impacto financeiro imediato. Muitas vezes a gente vê também as pessoas impacientes com uma transformação, porque olham e falam assim, não está dando dinheiro ainda, não está dando retorno ainda. O ponto é que o retorno imediato, ele vai te garantir uma sobrevivência de curto prazo. Agora, você olhar para uma necessidade do cliente, construir uma marca, construir uma empresa, uma organização em torno dessa relação, vai te trazer uma fidelidade de cliente a longo prazo, que é algo que vai trazer para a sua organização uma estabilidade maior de mercado, né? Então, o que define esse sucesso é o quanto você consegue fazer com que os seus clientes estejam, de fato, com você nessa jornada, né? Eles sejam ali parceiros nessa jornada. E, para isso, é uma via de duas mãos. Você precisa resolver problemas e gerar resultados e impactos para esses clientes. Muitas e muitas vezes a gente chega nas organizações e pergunta quais são os principais indicadores de resultado de negócio. E aí as pessoas chegam, receita, faturamento, EBIT, não sei o que. Tá, e qual é o seu indicador que fala que o seu cliente está satisfeito com você? São muito menores esses indicadores, né? E o lucro, gente, ele é a consequência. Ele deveria ser a consequência e não o objetivo final. Porque quando ele se torna o objetivo final, ele se torna algo de curto prazo. Ele não se torna algo de uma empresa que vai estar aqui no mercado daqui a 10 anos. Para a gente fechar, transformar uma empresa não é possível sem transformar a liderança. E aí, acho que esse é um último aspecto aqui para a gente conversar, que é o seguinte: muitas vezes as organizações, elas começam um movimento de mudança e acham que a empresa vai acompanhar. Vou começar aqui. Tá, e aí, como é que você está conversando com seus gestores? Não, os gestores vão, depois a gente conversa, né? Como é que você orientou essas pessoas para que elas consigam conversar com seus liderados? Não orientei ainda. Você já capacitou? Essas pessoas sabem o que é agilidade? Elas sabem o que é essa transformação? Elas sabem quais são os resultados que estão sendo buscados? Elas sabem orientar outras pessoas? Ou sabem qual é o papel delas? E aí se gera um movimento onde, por exemplo, vários líderes acham que vão ser demitidos. Porque olham e falam assim, agilidade, então esse negócio aí que junta várias pessoas para trabalhar em conjunto, eles se auto-organizam e eles entregam valor, então eu não preciso mais coordenar ninguém, eu não preciso mais gerenciar ninguém, eu vou fazer o quê nessa empresa? E se a gente não dá essas respostas, né, e sim, gente, existe lugar, tá? Caso alguém esteja na dúvida, tem toda uma disciplina de gestão 3.0 que é exatamente sobre o papel desses gestores, dessa liderança no movimento de transformação e de agilidade. Só que se a gente não traz isso, a gente vai gerar essa dúvida, né? As pessoas vão ficar receosas e provavelmente elas começam a resistir à mudança, porque elas não entendem o seu papel, a sua localização ali. E, de novo, né, líderes são exemplo para muitas pessoas. Se essas lideranças não são as pessoas que a gente vai formar, que a gente vai trazer para a transformação de cara, dificilmente elas vão impactar as outras pessoas da forma como a gente gostaria, com a cultura que a gente gostaria de construir. E aí, uma outra indicação também de leitura e de pessoa que eu gosto muito, que fala um pouco sobre, principalmente, essa questão de liderança, é a Brené Brown. E ela tem um livro que chama Arte da Imperfeição, onde ela fala muito, e ela até referencia outra autora, que não me vem à mente o nome agora, mas no livro ela fala direitinho, posso até adicionar no material, ela fala que não é sobre a gente deixar as pessoas com a certeza do que vai acontecer. Porque o mundo e as transformações são tão dinâmicos que a gente não sabe, é incerto. E muitos dos clientes que eu já atuei, que tiveram sucesso na transformação, foram os clientes que aceitaram isso e disseram, gente, a gente está começando agora, a gente não sabe como a gente vai acabar, a gente não sabe aonde vai acabar. A gente não sabe nem se vai acabar, a gente vai ficar em transformação durante quanto tempo, né? Transformação pode ser um movimento muito longo ou um movimento eterno, como eu falei, e a gente vai fazendo pequenas mudanças ao longo do tempo.
Mas, voltando a Brené Brown, o que ela diz é sobre as pessoas estarem confortáveis na incerteza. Acho que essa é a principal reflexão que eu queria deixar essa noite, que é como é que a gente deixa as pessoas confortáveis na incerteza, trazendo para elas essa formação de liderança, trazendo o porquê, trazendo um foco em resultados, trazendo esse ambiente onde elas possam gerar mais autonomia, mais propósito, mais excelência, que elas consigam se alimentar disso, e inspirando para que a gente, de fato, crie um sistema, uma organização que seja adaptável, que consiga mudar de rota com facilidade e que as pessoas consigam produzir o melhor de si ali dentro também. Bom, era isso. Tem algumas referenciazinhas aqui também para vocês, de alguns livros que eu citei, algumas coisas que me inspiraram para trazer esse conteúdo. E, bom, depois eu deixo também com você, Ana, todo o material. E aí, se tivermos perguntas, como é que estamos aí? Temos aqui uma pergunta. Primeiro, a Simone Sadala, ela gostou bastante da palestra, falou que foi uma quebra de paradigmas, muito disruptiva na forma de pensar, então, que agradecemos a sua participação. E ele fez uma pergunta, Sebastião Vital. Olá, Rafaela, parabéns pela palestra. Na sua visão, como os líderes podem lidar com os colaboradores que boicotam os movimentos de transformação? Boa pergunta. Excelente pergunta. Bom, quando a gente tem uma pessoa específica, né, um colaborador que está ali sendo resistente à mudança ou boicotando, primeiro é entender a motivação, o que está fazendo essa pessoa ter esse tipo de comportamento. E eu gosto muito do conteúdo da Quinta Disciplina, que é um dos livros que eu citei aqui, porque o Peter Senge, que é o autor, ele encara que o comportamento das pessoas é consequência de como o sistema está estruturado. Sistema no sentido das nossas organizações, processos, ferramentas, papéis, regras, esse tipo de coisa. E muitas vezes as pessoas que apresentam alguma resistência, o Peter Senge ele traz a visão de que existe algum tipo de objetivo implícito que a gente nunca disse que existia, mas que está na cultura. Então, por exemplo, são reconhecidas as pessoas que têm um maior destaque de performance. Talvez isso não seja algo explícito na cultura. Só que sempre é promovido quem entrega mais. Sempre é promovido quem é a pessoa que faz mais hora extra, que está sempre sobrecarregada, que está sempre trazendo muita coisa para dentro, né, daquilo que faz, do seu backlog. E isso pode não ser uma regra explícita, mas as pessoas vão observando e elas entendem que o objetivo é aquilo. Então, se eu estiver muito ocupado, se eu estiver com muita coisa, vai fazer sentido, é assim que eu vou progredir dentro da empresa. E aí você chega com um movimento de transformação, onde você fala, não, agora todo mundo colabora, não existe mais a minha entrega ou a sua entrega, é a nossa entrega, e essa pessoa vai falar assim, não, tá brincando comigo, né? Porque quem é promovido é quem tem a minha entrega, né? Então, eu gosto muito dessa primeira visão de tentar entender o porquê. Será que tem algo no sistema que está incentivando esse comportamento? E, a partir disso, você pode trabalhar para mudar o sistema, para dizer, olha, não é mais assim que funciona, vamos deixar explícita a regra do jogo, isso é o que a gente valoriza agora, esses são os comportamentos, essa é a cultura. Tem a segunda parte, que a pessoa pode olhar e ainda assim falar assim, não concordo, não é esse o meu comportamento, não é isso que eu quero, não é essa a minha cultura. E aí, né, sem dourar a pílula aqui, a Ana já está rindo porque ela conhece essa resposta, eu digo, gente, as pessoas podem contribuir em outro lugar, né? E é isso, vamos achar um lugar onde tem a cultura dessa pessoa, onde ela pode contribuir mais, onde ela não atrapalhe. Então, às vezes a gente acha que demissão é uma coisa muito tabu, né? Mas a demissão ela pode ser benéfica para ambos os lados, né? Porque às vezes a pessoa ela está sofrendo, ela não está se encaixando ali, ela não está fazendo sentido naquele local mais. E se a gente for bem direto, sincero, explicar para a pessoa, olha, as regras do jogo são essas. Faz sentido para você ou não? Se não fizer sentido, vamos apoiar essa pessoa em achar um lugar que vai fazer mais sentido para ela. E tendo, né, esse papel de liderança, faz parte, né, do nosso dia a dia enquanto liderança conseguir auxiliar com esse tipo de coisa.
Vamos lá, temos uma outra pergunta aqui do Marcos Duarte. Parabéns pela palestra, Rafaela. Como você vê as empresas que são certificadas pelas normas ISO? A certificação não engessa as empresas, por exemplo, na qualidade e na agilidade das decisões? Boa. Essas certificações, eu já tive algumas experiências com elas, e tem um ponto muito legal da certificação, que ela busca trazer um padrão mínimo de qualidade, né? Muitas vezes nem um padrão mínimo, né? Tem muita exigência, inclusive, dependendo do tipo de certificação. Então, ela quer uma padronização, uma qualidade do que vai ser produzido. O ponto é que algumas certificações, eu não conheço a ISO a fundo, tá? Mas eu posso falar, eu estudei um pouco de CMMI, então sei um quanto dentro do CMMI existe isso, imagino que para ISO tem algumas. Eles exigem alguns artefatos, e esses artefatos podem trazer para você uma necessidade de produção maior de artefatos, um processo um pouco mais robusto, né, maior ou mais burocrático, dependendo do cenário. Agora, o que eu já vi acontecer muitas vezes é o seguinte: as pessoas certificam, né, para conseguir a certificação, elas passam a produzir coisas que não fazia sentido para elas antes. E não é bem essa a intenção, né? A intenção da certificação é você ajustar uma ou outra coisa que não está funcionando. Agora, se a sua empresa se modificou toda só para ter a certificação, talvez o que vale a pena é entender se realmente faz sentido, porque eu tive que fazer tanta coisa diferente, eu tive que mudar tudo pela certificação em si. É assim que eu quero atuar? É isso que faz sentido para mim? Porque eu já vi muita empresa querer a certificação só pela certificação e não porque aquilo de fato trazia para eles uma melhora de qualidade. Agora, se não é esse o caso, se realmente trouxe uma melhora de qualidade, o que eu sempre recomendaria é conversa com um especialista no assunto, né? Eu não sou especialista de ISO, mas conversa com alguém que porque, de novo, trazendo a minha experiência, né? Quando eu tive que lidar, por exemplo, com auditorias do TCU, eu entrei para entender um pouco como funcionava, entrei a fundo para ver como eram os acórdãos do TCU, o que eles utilizavam para poder fazer auditoria dos órgãos que eu auxiliava, e tinha muito mais flexibilidade do que eu achava que tinha. Mas muitas vezes as pessoas iam pelo padrão, e o padrão era, não, vamos cobrir todos os cenários possíveis. Então, conversa com alguém que é especialista disso e verifica se realmente tudo aquilo que está sendo feito ou necessário é necessidade. E se dentro daquilo existe uma capacidade de adaptação. Exemplo mais próximo de mim, né? As pessoas queriam colocar num edital a lista de todas as funcionalidades que um sistema ia ter. E ninguém pede isso, gente. Se eu escrever o que o sistema vai resolver no edital, já é suficiente para muitos dos editais. E eu não preciso descrever detalhadamente o escopo total de um sistema, por exemplo, né? Eu imagino que muitas certificações tenham essa mesma vertente. Às vezes a gente acha que precisa descrever tudo, às vezes a gente acha que precisa dar um nível de detalhe que não necessariamente é o nível de detalhe. E aí um especialista vai poder te ajudar um pouco com isso. Respondido, Marcos? Uma resposta. Sempre que eu assisto a sua palestra, eu aprendo tanta coisa, Rafa, nossa. Mas essa questão da adaptação, da aprendizagem, isso é uma coisa que sempre me marca bastante. Grazi, você quer fazer algum comentário? Então, eu queria ver, assim, queria também agradecer e falar que é bem bacana, né? Ainda mais porque, assim, eu sou economista por deformação e fui abduzida por gestão de pessoas, né? Então, assim, esse tema é bastante caro para mim, então, assim, sempre escutando isso e fico sempre me perguntando, assim, na preparação das pessoas para atuarem numa cultura ágil, né? Assim, eu acho que às vezes a gente dá uma ênfase e é importante a questão da liderança, né? Assim, e eu acho que ela passa a ser de fato uma referência, mas eu queria ver com você o que você tem sentido, né, dessa preparação das pessoas, assim, a não ser aquelas que já nascem já com esse DNA, mas a gente vê muito mais as organizações que estão aí, né, indo por né, procurando internalizar nessa cultura esse mindset de ágil, né? Então eu queria que você contasse um pouco assim
alguns erros ou alguns aprendizados que você tem visto na preparação dessas pessoas, do time, afinal de contas, são times autogeridos, né? Boa. Olha, o erro que eu mais vejo, voltando naquele ponto que eu falei, é achar que tudo é hard skill, né? Eu vou formar a pessoa no que é Scrum, no que é Kanban, vou colocar ela para conseguir escrever história de usuário e coisas desse tipo, né? Tudo isso que é hard skill, né? Ela vai ser necessário, né? A gente precisa, sim, formar as pessoas, dar acesso a esse conhecimento, mas a maior parte é cultural, é comportamental, é de valores, é de como a gente se coloca no dia a dia. E aí eu gosto muito de começar sempre trazendo o manifesto ágil, né? A primeira parte do manifesto que fala indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas. E tudo, né? E essa frase, que é a primeira frase, basicamente, do manifesto, orienta muito do que a gente precisa fazer. Gente, tudo que a gente faz é para habilitar que as pessoas interajam melhor e consigam construir, né? E dentro desse aspecto, e aí trazendo, por exemplo, como é hoje na K21, nosso processo seletivo. Antes de saber se a pessoa conhece de agilidade, não conhece, já usou, não usou, todo o processo seletivo é orientado a comportamento, cultura e valor. A pessoa precisa ter os mesmos valores que a gente, ela precisa ter uma cultura parecida com a nossa. Depois, o resto a gente ensina, né? E acho que é Peter Drucker também que falava, né, de que as pessoas são contratadas pelas suas habilidades, né, suas hard skills, e são demitidas pelos seus comportamentos. Então, na formação de pessoas, acho que esse é o principal ponto que eu vejo, né? Primeiro, entender o que muda, quais são os comportamentos que mudam. Então, quando a gente traz para agilidade, os comportamentos altamente individualistas não têm mais tanto espaço, porque a gente começa a ver um trabalho que, de fato, é estruturado em comunidades, né? Eu preciso colaborar com outras pessoas, eu preciso criar junto com elas. Então, se eu sou mais individualista, não vai funcionar tão bem. Outro ponto importante, né? Competição. Eu quero me destacar mais do que as outras pessoas. Se esse é o comportamento, e aí, de novo, né? Volta para Peter Senge, porque muitas vezes a pessoa está se comportando assim porque a organização está trazendo isso. Então, eu tenho que ver quais são as estruturas. Mas essa competição, ela não vai fazer tanto sentido mais. Comportamentos, por exemplo, onde a gente não dá espaço para o outro falar, comportamentos onde a gente não é aberto à diversidade, né? Diversidade e inclusão é uma coisa essencial dentro da agilidade, porque se eu quero que as pessoas construam soluções diferentes, não dá para eu criar um time onde todo mundo é igual. Se todo mundo é igual e pensa igual, provavelmente eu não vou conseguir resolver o problema. E eu preciso de alguém que esteja aberto a conviver num ambiente como esse, que respeite as diferenças, que consiga ouvir, discordar e construir a partir daquilo. Então, esses comportamentos, né, eles já vão saltando aos olhos, né? Quando a gente começa a ver as pessoas trabalhando, a gente já começa a identificar, aqui está funcionando, aqui talvez nem tanto. E trazer essa clareza também para as pessoas de que isso é prioridade, faz bastante diferença. Obrigada, Rafael. Pegando o gancho, eu vou dar um spoiler, Grazi. A gente vai ter um curso que vai começar em fevereiro, é um mini curso sobre liderança em projetos ágeis. E a Rafa vai ser nossa professora também nesse curso e vai ser lançado agora em 2022. Então, assim, a necessidade das pessoas se prepararem para esse tipo de projeto de transformação, ela é urgente. Então, aproveitando o gancho, eu vou apresentar o nosso portfólio de cursos para vocês. Então, para aquelas pessoas que estão querendo dar continuidade no aprendizado, eu vi que tem vários alunos aqui que estão prestigiando o nosso webinar. Então, a nossa grade de cursos para 2022, ela já está aberta. Estamos já no processo seletivo. O nosso MBA, que vai começar no dia 15 de março, tanto no formato presencial quanto no EAD ao vivo. Nós estamos com uma promoção da Alexa e também da isenção na taxa de matrícula, além de ganhar um mini curso, esse mini curso em liderança em projetos ágeis. Você pode escolher liderança em projetos ágeis, desafios da liderança
na organização contemporânea. Então, é uma promoção que está até o dia 31/12, tá? A nossa pós-graduação também no formato presencial e EAD ao vivo, com essas mesmas vantagens, até 31 de dezembro você pode ganhar Alexa e isenção na taxa de matrícula e um dos mini cursos, tá? E os nossos cursos de extensão, com o início no dia 14, o de formação em gestão de projetos, 132 horas. Então, é um curso bem específico para aquelas pessoas que precisam de uma formação mais ferramental na parte de projetos. Então, nós estamos com o formato presencial e EAD ao vivo. E o curso de fundamentos, que inicia também no dia 14/3, esse só no formato EAD ao vivo, utilizando o Zoom. Então, para aquelas pessoas que estão buscando o entendimento do que é projeto, como que o projeto está inserido dentro da realidade da organização. Além disso, o curso de Soft Skills para gestão de projetos, com início previsto para o dia 28/4, no formato EAD ao vivo, são 40 horas, tá? Para a gente trabalhar as habilidades humanas para projetos. O curso de gerenciamento ágil, com o início para o dia 5/5, no formato EAD ao vivo. Aqui a gente vai trabalhar mais os frameworks, tanto Scrum, Lean, Kanban, e implementação de um projeto ágil na prática, tá? A questão da liderança a gente deixa para o mini curso. E também o curso totalmente assíncrono, que é de fundamentos da gestão de projetos do PMBOK ao Ágil. Então, esse é um curso totalmente gravado, e são 32 horas, e ele vai fazendo um comparativo entre a metodologia Waterfall com a Ágil, tá? E o nosso curso em parceria com a UOL EdTech, que é o de gestão de projetos, certo? Aqui estão os nossos contatos, quem quiser mais informações, é só falar com a gente, que nós podemos tirar dúvidas e também conversar com vocês. Rafa, foi um prazer te ter aqui hoje. Quero agradecer a todos os nossos convidados que estão aqui para nos prestigiar. Grazi, também muito obrigada. Gostaria de falar que agora os próximos eventos do GPRO só em 2022, tá? Então, fiquem atentos às nossas redes, às nossas páginas e comunidade, certo? Mais alguma palavra? Muito obrigada, gente. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e a gente se vê no que vem. Obrigada, Rafa. Um beijo para vocês. Tchau, Grazi. Beijo. Obrigada, Rafaela. Muito bacana. Obrigada, prazer, Grazi. Tchau.